Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 4 do livro de Tiago. Por que é que às vezes oramos e a gente não recebe, hein? Veremos isso hoje no capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 4 para você fazer essa leitura prévia antes de nos ouvir. Sabendo que nós somos do canal das Semeadores, da Igreja Os Semeadores, localizada na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial Norte, em Taguatinga Norte, Brasília, Distrito Federal. Aproveite aí nesse momento e inscreva-se no nosso canal, também clica no sininho à sua esquerda e já dê o seu like aí para nos ajudar na divulgação da Palavra de Deus. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete. O tripé da nossa igreja, o tripé da nossa igreja, forma o acróstico PRO, de profissional, de a favor, que significa palavra, relacionamento e oração. É isso mesmo. Como falamos, Tiago foi escrito com o objetivo de ensinar a sabedoria de Deus para podermos perseverar em meio às dificuldades até o retorno de Cristo. Há tantas coisas que militam em nossa carne querendo nossa atenção, é isso que nós veremos aqui no capítulo 4. É a cobiça, a inveja, os prazeres, a amizade do mundo, as preocupações, as seduções das riquezas, seriam os cuidados do mundo, as seduções das riquezas e outras ambições. Resume tudo. Ser amigo do mundo significa aqui em Tiago desprezar a Deus, porque ele está falando do sistema que há no mundo, e não do mundo criado, bendito por Deus. No mundo, quem governa e quem está no trono de nossa vida recebendo adoração é o nosso ego, e não o nosso Deus. Quando está sentado no trono da minha vida o meu eu, então a minha motivação não é Deus, nem sua lei, nem o meu próximo, mas tão somente meus desejos. Quando eu peço algo a Deus, apresentando-me diante de Deus, com meu ego entronizado, eu não receberei nada daquilo que tenho pedido. Nós estamos na terceira parte, esse é o resumo desse capítulo, viu? A terceira parte é a sabedoria e seus efeitos nas disputas. Começou lá no capítulo 3, no verso 13, e vai até o versículo 11 do capítulo 5. Estamos em continuação. Estamos vendo a sabedoria e seus efeitos nas disputas. Tiago retornou explicitamente ao tema da sabedoria. Elas formaram a nossa divisão proposta. Nós estamos já nós estamos aqui na seção A, que começou lá no verso 13, termina aqui no verso 10 do capítulo 4, que é distinguindo a sabedoria proveniente de Deus. Há dois tipos de sabedoria, uma de Deus e outra do mundo. Tiago informou a seus leitores sobre como distinguir uma da outra. De onde vem o mal? De onde é que vem o mal? Em nossos corações que nos motivam às práticas erradas, das quais nos arrependemos. Os maus desejos são as causas das divisões entre os santos. Aqui a inveja está ainda sendo considerada como um desejo perverso destrutivo. A língua pode ser um instrumento do mal nas discussões, mas os maus desejos sim encontram-se na sua fonte. É a cobiça que desperta em nós os desejos de termos as coisas, e ela nos leva à morte, e a inveja para consegui-las. Por isso vivemos lutando em guerras, nada temos, simplesmente porque nada pedimos. A inveja é um pecado contra Deus. Ela procede da falta de confiança de apresentarmos as nossas ansiedades a Deus. Tiago não está prometendo aqui que nós, simplesmente se orarmos, todos os nossos desejos serão satisfeitos. Orar pelo que necessitamos e desejamos demonstra sabedoria, mas a oração é muitas vezes o meio pelo qual Deus modela os nossos desejos para que eles se conformem aos desejos dele. Quando deixamos de nos aproximar de Deus em oração a respeito das nossas necessidades, somos propensos a recorrer à ganância e àqueles esforços humanos. Deus recusa-se a responder aos pedidos que procedem dos maus desejos. Orar pelos motivos errados é orar sem fé. Por isso que pedimos e não recebemos, pois estamos pedindo por motivos errados para nos gastarmos em nossos prazeres. Tiago chama de adúlteros ou de infiéis. Trata-se da infidelidade espiritual, aqueles que têm amizade com o mundo e com Deus ao mesmo tempo. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Aqui ele pode estar repetindo especialmente a Deuteronômio 6, no verso de número 15, ou mais geralmente a Escritura num sentido mais amplo. Em seguida, verso 5, ele explica que o Espírito Santo, que Deus fez habitar em nós por Cristo, tem fortes ciúmes. O Espírito de Deus habita nos cristãos e, por essa razão, os cristãos estão ligados a Deus na mais profunda intimidade. Portanto, Deus não irá tolerar uma
fidelidade que esteja dividida entre ele e o mundo. Simplesmente não dá para agradar a ambos, a Deus e ao mundo. Então ele nos enche de graça, e graça maior, como está escrito: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Verso 6. Em função do exposto, ele nos exorta primeiro a submetermos-nos a Deus e depois sim resistirmos ao diabo. Primeiro, submeter-se a Deus. Primeiro, submeta-se a Deus. Aí depois sim você vai resistir ao diabo. Não inverta as coisas. Tiago empregou a linguagem de adoração do Antigo Testamento para descrever como os cristãos podem obter sabedoria divina e evitar brigas e invejas ao se submeterem a Deus em fé e arrependimento, colocando-se ao lado de Deus e negando-se a obedecer Satanás. Obedecer. Tiago também ofereceu a certeza do perdão àqueles que honestamente buscam por ele. E você já conhece o segredo do perdão que nós já instruímos aqui, né? Qual é o segredo do perdão? O maior segredo do universo do perdão é perdoar. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Ponto final. Satanás não tem o mesmo poder ou autoridade que Deus. Embora Satanás continue poderoso, ele não é invencível. Os cristãos devem resistir ao diabo confiando que Deus irá protegê-los. Quando Deus se aproxima dos cristãos, o diabo foge. Primeiro devemos nos submeter a Deus e depois disso sim, resistirmos ao diabo. E a consequência certa é a sua fuga. Ou seja, ele fugirá de nós, verso 7. Os versos 8 a 10 são muito interessantes. Ao nos aproximarmos de Deus, ato contínuo, Deus se aproximará de nós. E como é que eu me aproximo dele? Se não pelo Espírito que está já me conduzindo a ele. O que entendo disso é que quando eu estou indo em direção a ele, na verdade é ele que está me atraindo com muita força. O melhor a fazer é não resistir, mas aproveitar e ir mesmo. Como Tiago continua a nos exortar, devemos nessa lida limpar as mãos e nós, que temos a mente dividida, devemos purificar o coração. Como, você me pergunta? O arrependimento verdadeiro inclui atos que demonstrem contrição, como afligir-se, lamentar e chorar, entristecer-se, lamentar e chorar, trocar o riso por lamento e alegria por tristeza, humilhando-se diante do Senhor, pois Ele, ao seu tempo, nos exaltará. Seção B, maledicência. Em seu raciocínio, os versos 11 e 12. Em seu raciocínio, Tiago fez uma pausa nos versos 11 e 12 para focalizar seu problema particular dos cristãos briguentos e invejosos. Num sentido rigoroso, a maledicência é relatar falsidades a respeito de outra pessoa com o propósito de destruir-lhe a reputação. A maledicência geralmente procede da inveja e sempre reflete a obra de Satanás. Caluniar um companheiro crente destrói o companheirismo cristão e infringe verdadeiramente a lei do amor. Por isso não devemos falar mal uns dos outros. E afinal, quem somos nós que julgamos o próximo? Nesse contexto, a palavra julgarmos indica condenação caluniosa. É apropriado que os cristãos discernam entre o bem e o mal, até mesmo entre os amigos cristãos. Advertências contra a presunção. Dos versos 13 ao 17, ele faz advertências contra a presunção. O pecado da presunção, pensar muito de si mesmo, está estreitamente relacionado com o pecado da difamação. A sabedoria proveniente de Deus é humilde e não orgulhosa. Tiago repreendeu aqueles que estavam desconsiderando de modo arrogante a sabedoria divina ao viver a vida e fazer planos para o futuro sem levar em consideração a providência de Deus. A palavra se, verso 15, refere-se aos acontecimentos futuros, que são condicionais ou desconhecidos. Tiago identifica a consideração principal em todos os planos futuros, como o reconhecimento de que o controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Essa mensagem levou ao uso da frase "se Deus quiser" entre os cristãos. Gloriar-se de maneira arrogante a respeito das próprias habilidades e conquistas é pecado. Por isso demonstra falha em reconhecer o papel de Deus em nossas realizações. O cristão deve gloriar-se somente no Senhor. É por essa razão que ele fala no verso 16 que toda vanglória, como essa de se vangloriar nas nossas pretensões, é maligna. Por isso ele nos submete um princípio. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Verso 17. Esse princípio é amplamente aplicável a todas as áreas da vida. Nesse contexto, Tiago aplicou
a todos aqueles que se recusam a aceitar seus ensinamentos quanto a essas questões ou a modificar o seu comportamento como foi instruído. Tiago 4, verso 1 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? E o verso de número 17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Entre os versos 7 aos versos 10, Tiago lança-lhes verbos no imperativo, como sujeitar-se a Deus, resistindo ao diabo, que fugirá de nós, chegar-se a Deus para que ele se achegue a nós, purificar as mãos, limpar o coração para os que são de ânimo dobre, afligir, lamentar e chorar, converter risos e alegrias em prantos e choros e humilhar-se na presença do Senhor. Há muito no que meditar nessas palavras dos versos 7 ao 10, nesses imperativos. Por exemplo, como Deus se achegará a nós? Não é isso que nós queremos? Ele se achegará até nós quando nós nos achegarmos até Ele. E como é que nós nos achegaremos a Ele? Dando ouvidos à sua voz que está nos chamando. Aí sim, oraremos, seremos ouvidos e receberemos. Amém. Graças a Deus por essa palavra de Deus. Amanhã estaremos aqui com o Tiago advertindo os ricos e gananciosos que exploram os pobres no capítulo de número 5. Aproveite aí, inscreva-se no nosso canal, não deixe de fazer isso. Também clica no sininho à sua esquerda, que todos os dias temos um vídeo novo. E dê o seu like aí, sabendo que nós não falhamos de jeito nenhum pela graça de Deus. A parte escrita para meditação, reflexão e estudo, jamaisdesista.com.br. A loja virtual, ossemeadores.com.br, e também nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com, que nós acessamos para assistir o programa Momento Missionário Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos, todas as quartas-feiras às 15 horas, horário do Brasil. Fiquem com Deus, uma boa tarde, um bom dia a todos, na presença do Senhor Jesus, e como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.